Pessoas, boa noite. Vamos embora para a live do dia. Toda terça e quinta, 19h30, estou aqui. E o tema da live de hoje é como emagrecer fazendo refeições livres. Deixa eu escrever aqui. Como emagrecer fazendo refeições livres. Vou trocar por comendo besteiras. Como emagrecer comendo besteiras. Comendo besteiras. Então, como emagrecer comendo besteiras. Fixar comentário. Esse é o tema da live de hoje. Esse tema, como emagrecer comendo de tudo, tá muito cafona, né? Eu tenho ficado muito impaciente de falar as coisas que todo mundo já tá cansado de falar. Só que eu penso que o diferencial é quando eu trago alguma coisa real que faz parte da minha vida, que faz parte da vida das minhas alunas do meu método de emagrecimento, mulheres que emagreceram 60, 30, 25, 15 quilos sem cortar as besteiras. Então, eu tenho 49 anos e como doce, como pizza, como hambúrguer, como que eu quero, como batata frita. E não é por hereditariedade ou porque eu compenso passando fome depois ou fazendo jejuns enormes. É porque estrategicamente eu sei o que fazer para botar meu metabolismo para funcionar e comportar essas refeições livres. É o que eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Então, chama mulherada de mais de 40 anos que não quer cortar tudo. Então, vou abordar alguns temas relacionados ao corpo, a parte metabólica, e outros temas ligados à mentalidade, tá? Primeira coisa, as aulas aqui são sempre, as lives aqui, né, são sempre live aulas, então vocês precisam anotar para vocês não esquecerem e não se confundir com esse monte de coisas que as pessoas falam por aí, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para emagrecer comendo besteiras é enfiar uma coisinha na sua cabeça. Preste atenção no que eu vou falar. As besteiras que eu chamo de refeições livres, quero até mudar o nome disso, vocês me ajudam? Porque, na verdade, todas as refeições são livres, né? Vamos pensar num nome melhor para isso. Essas besteiras não podem entrar na sua rotina alimentar como algo de errado. Isso é fundamental. Entendeu, dona Rafaela? Carla, Evaneide, Paula? As besteiras, as refeições livres, o doce, a pizza, a batata frita, o hambúrguer, risoto, a lasanha, o que você quiser. Isso não pode entrar na sua boca e você pensar, sair fora da dieta. Porque se você faz isso, lascou. O tema é como emagrecer comendo besteiras. Quando você come e sente culpa, come e sente que fez alguma coisa errada, que você fugiu da dieta, que você furou a dieta, qual é a sua tendência? Continuar comendo as besteiras até segunda-feira. Se você, por exemplo, essa semana tem um feriado, na quinta. Se quinta-feira você come uma refeição livre, toma um sorvete, come um doce, uma batata frita, sei lá. E você fica, ai meu Deus, furei a dieta. Quando chegar na sexta, o que você vai fazer? Ai, já que eu já furei, né? Deixa eu comer mais umas coisinhas aqui, segunda-feira eu começo tudo de novo. Aí você come, quinta, sexta, sábado, domingo. Todas as vezes que você tem uma percepção de que você fugiu da dieta, de que você furou a dieta, a sua tendência é continuar naquele caminho. A culpa que você sente, ao invés de te dar força para pensar assim, meu Deus, eu vou fazer as coisas certas, não, você sente exatamente o contrário.
eu preciso tomar vergonha na minha cara. Olha, é muito difícil, sabe? Pra que? Aí você começa a terceirizar. Pra que fulano compra esse doce? Por que eu comprei esse doce? Então, é fundamental. Fundamental. Isso daí é regra básica para as mulheres que participam do meu método de emagrecimento. As refeições livres estão dentro da programação. Fazem parte da rotina normal da mulher que quer emagrecer. Comer pizza não tá fora, comer doce não tá fora, comer bolo não tá fora, tá dentro da programação. Ou seja, se você comer um hambúrguer, você não furou a dieta. Você está dentro da sua programação. Compreendeu? Me escreve para mim qual a sua dúvida sobre isso. Se você discorda disso, se você acha isso uma loucura. E aí, o que é muito importante? Você fazer isso desde o início do seu processo de emagrecimento. Você decidiu emagrecer amanhã. Cara, vou mudar várias coisas. Vou mudar minha mente, vou mudar meu comportamento. Eu quero emagrecer 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos. Eu vou começar num caminho diferente. Desde o início, desde o primeiro dia 0, você precisa ter isso na sua mente. Que as refeições livres vão fazer parte desse processo. Ou seja, se você vai a um casamento, você não tem que ficar pensando: ai meu Deus, vou comer o que no casamento? Ai, é feriado e agora? O que eu faço? Ai, eu vou receber umas pessoas na minha casa, faço o quê? Não. A refeição livre faz parte. Ok? Porém, contudo, entretanto, tem algumas coisas que vêm disso daí. Então, a base é essa, tá? Essa é a base. Você entender que as refeições livres fazem parte da sua rotina dentro do processo de emagrecimento. Não é, deixa eu emagrecer 10 quilos primeiro, depois eu como uma coisinha doce. Outra coisa que as mulheres falam muito: eu vou cortar tudo agora, vou fazer bem radical agora, porque aí depois que eu der uma enxugada boa, aí eu vou liberando. Não faça isso. Você provavelmente já fez isso várias vezes e não funcionou. Não faça isso. Desde o primeiro dia, você precisa entender que você vai comer refeições livres. Você vai fazer as refeições livres dentro do seu processo de emagrecimento. Deixa eu ler aqui. Isso muda tudo, porque quando você fica culpado por comer errado, acaba frustrado, comendo pior ainda. Como faz parte, você apenas compensa com equilíbrio. Exatamente. Então, pensa nos nossos pais. Nossos pais educavam a gente na base da culpa. Apontava o dedo na nossa cara e falava: tá vendo, você fez isso errado, tá vendo, isso aconteceu por causa disso, tá vendo? Nós somos uma geração que crescemos com culpa. A gente acha que a gente tem a obrigação de sentir culpa. Como se a culpa nos ajudasse a sair daquele lugar. Mas é exatamente o contrário. Quando a gente carrega culpa, a gente se sente incapaz. Mais uma vez você se sente culpada, mais uma vez você se sente frustrada. Tem pessoas que já relataram pra mim que vai chegando no final de semana, elas ficavam desesperadas, porque era aquela briga interna. Vou conseguir, não vou, como é que vai ser o final de semana, vou comer, não vou comer, vou me parabenizar, vou me sentir frustrada. Como que vai ser isso daqui? Então, essa é a base. Entender que as refeições livres fazem parte. Agora, como você vai fazer isso? Tá? Refeição livre traz o quê? Prazer. Prazer. Ontem, eu saí daqui da minha casa quase 9 horas da noite para ir na casa da minha prima que casou no final de semana, porque ela falou: tem doce lá em casa. Eu falei: o quê? Vou lá buscar. Saí de casa e fui lá buscar, achando que eu ia pegar um ninho com Nutella, um bombom. Quando eu cheguei lá, só tinha chuvisco e bem casado. Aí eu trouxe 3 bem casados, porque tem 3 pessoas aqui,
e uns chuvisquinhos. Beleza. E aí, o que acontece? Quando você come um doce, quando você come um bolo, quando você toma um sorvete, lasanha, o que quer que seja, o que acontece quando você come? Nossa, que delícia. Ai, eu adoro isso daqui, que coisa gostosa. Um prazer enorme que você sente naquilo. Então, além de você entender que as refeições livres fazem parte da sua rotina de emagrecimento. Não é faz parte da sua rotina quando você está comendo gordo e sai da sua rotina quando você está querendo emagrecer. Não é isso. Porque muitas mulheres falam isso, né? Eu pergunto, como que é a sua rotina alimentar? O que você come de manhã? Aí a pessoa pergunta, quando eu tô de dieta ou quando eu tô fora da dieta? Isso não existe. Pra quem tá aqui, não existe mais isso, tá? Vocês vão entrar num caminho único, daí vocês não vão sair mais. Acontece que nesse mesmo caminho, às vezes você volta, às vezes você para, às vezes você segue. E que caminho é esse? O caminho da mudança. Ninguém muda de uma hora para outra. Você não vai amanhã acordar e comer super saudável, fazer atividade física 6 vezes por semana, tomar muita água, mastigar muito bem, fazer compras excelentes, encher seu prato de salada, tudo ao mesmo tempo. Não vai acontecer. Não acontece com você nem com ninguém. Eu gosto de usar o exemplo da Manuela Graziella, que é uma aluna do meu método de emagrecimento, que emagreceu 63 quilos. Sem remédio, sem cirurgia, nada, tá? E aí, nada entre aspas, né? Ela fez o MUD, que é o método de emagrecimento. Aí as pessoas falam, nossa, queria ter a força de vontade dela, mas não é força de vontade, é estratégia. Ela é obediente. Eu falo, faça refeições livres. Ela faz. Hambúrguer, batata frita, pizza. Faça isso. Ela obedece. Porque tem toda uma base científica de neurociências trabalhando na mente delas para que a mentalidade delas acompanhe essa vontade de emagrecer, porque todo mundo tem vontade de emagrecer, todo mundo que tá fora do peso tem vontade de emagrecer, mesmo que essa vontade esteja escondida. Ninguém quer vestir uma calça e não conseguir fechar o botão. Ninguém. Isso não faz sentido. Ninguém quer não conseguir dar 5 trotinhos de corrida e ficar... Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer vestir uma roupa e a roupa ficar pulando por cima da calça. Então, para que o seu comportamento acompanhe a sua vontade, você tem que ter as estratégias certas, senão não vai funcionar. Entendeu, Maria? Então, ok, as refeições livres trazem prazer. Então, se na sua rotina você acha que para poder tomar um sorvete no final de semana, comer uma pizza domingo, ou fazer uma refeição livre no churrasco, no aniversário, no casamento que você for, você tem que ficar comendo arroz, você tem que ficar comendo frango grelhado com salada, cortar o arroz, cortar o pão, tomar café com ovo de manhã e cortar tudo para poder tomar o sorvete, não vai funcionar. Por quê? Você precisa buscar prazer nas suas refeições cotidianas. Por exemplo, qual é a minha refeição que eu tenho um prazer eu levanto da mesa assim, Senhor, muito obrigada porque eu posso comer isso. Nossa, que coisa deliciosa. Eu adoro fazer isso. De manhã, comer pão sem glúten, queijo de búfala derretido, o café gelado e no domingo sempre, quase sempre, tem um bolinho, ou de cenoura, ou petit gâteau que a gente faz em casa. Então, assim, isso pra mim, nossa, fantástico. Eu faço essa refeição sem o bolinho, que o bolinho normalmente é domingo, mas o restante, 3 vezes por semana mais ou menos, e o domingo. Por quê? Porque eu preciso ter esse prazer várias vezes.
Porque se eu deixar o prazer para a refeição livre, eu não vou conseguir me contentar com um pote de sorvete. Vocês viram uma foto que eu postei nos stories? Quem não viu, vê lá depois. É um pote desse tamanhozinho, uma bolinha de sorvete. Eu trouxe o potinho lá com os doces, comi hoje metade do bem casado e só, o resto tá ali. Eu comprei um ovo de Páscoa depois da Páscoa e eu não abri ele até hoje. Ele é recheado com doce de leite. Eu não abri ele ainda. Porque eu adoro chocolate. Eu adoro bolo com aquela calda de chocolate. Mas eu aprendi a ter controle sobre isso, usando as ferramentas certas para minha mente me obedecer. Meus pensamentos são cativos a mim. Isso não é força de vontade. A força de vontade é limitada. A força de vontade exige foco. Foco. E nós, mulheres, não temos foco nisso. O que é foco? Tirar nossa atenção das outras coisas e ficar ali. Pensa que você vai ter que parar de pensar no seu trabalho, nos seus filhos, na sua mãe, no seu marido, na sua casa, em tudo e ficar assim, não, eu preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer. Gente, isso não existe. Isso não existe, não existe fazer dieta. Não existe seguir um papel, isso não existe. Não funciona, nunca funcionou e nunca funcionará. Por muito tempo. Você pode fazer isso 1 mês, 3 semanas, 1 mês e meio, 3 meses, se você estiver muito desesperado. Agora, não vai funcionar por muito tempo. Então, o que funciona? Você usar as estratégias certas, mudar a sua relação emocional com a comida. Então, você precisa entender que as refeições livres fazem parte e ter prazer nas suas refeições cotidianas. Ter prazer. Então, na hora do almoço, você precisa comer comidas que te dão prazer. Nossa, que delícia, que coisa gostosa. Lanche da tarde, prazer. Refeição da noite, um pinguinho, prazer também. Mas vegetal com proteína, nada de carboidrato à noite. Hoje, ontem quando eu fui pegar o doce, o pai dela falou, isso daqui é o quê? Me mostrou lá um negócio na geladeira. Eu falei, eu não sei, acho que é um folhado com queijo. Leva. Leva também, vai ver se é bom. Aí eu trouxe, então tem uma parte de carboidrato, tem uma camada assim bem grande de queijo e uma partezinha nas beiradas com carboidrato. Eu comi isso agora à tarde, só que era 6 horas da tarde, foi minha última refeição. Já não como mais nada. Então comi carboidrato na refeição da noite, só que era 6 da tarde. E acabou. Então me deu prazer, comi e falei, nossa, que delícia, que coisa gostosa. É óbvio que a gente não vai ter prazer em todas as refeições de todos os dias, mas o prazer nas refeições precisa acontecer. Não só por causa da própria comida que você gosta do que está comendo, mas porque você está prestando atenção no que você está fazendo. Você não está focada no celular, você não está resolvendo problema, você está ali comendo. Nossa, que gostoso, que delícia. E quando eu falo ter prazer nas refeições cotidianas, não necessariamente é farofa. Por exemplo, hoje teve carne assada na minha casa e eu adoro carne assada. Agora, uma carne assada com farofa é uma delícia, né? Mas não comi farofa. Tinha farofa, mas eu não comi. Macarrão com farofa, carne assada, adoro. Mas não comi macarrão, não tinha macarrão, mas também não pedi pra fazer. Mas às vezes peço. Então você vai equilibrando esse prazer nas refeições cotidianas, porque as refeições livres vão te dar ainda mais prazer. Só que você não deve passar uma privação de prazer, comer para emagrecer e depois, agora é meu momento de tomar sorvete. Agora é meu momento de comer hambúrguer. Você acha que se você passar a semana tomando café com ovo de manhã, comendo frango grelhado com legumes cozidos a semana toda, à tarde comer uma bananinha, uma coisa assim, você acha que quando chegar no domingo
Você vai comer 2 fatias de pizza? Ou 4? Ou 5? Então, base do problema. Entender que as refeições livres fazem parte do processo de emagrecimento. Para isso acontecer e você emagrecer, você precisa ter prazer nas suas refeições cotidianas, número 1. Número 2, você precisa comer no grau de fome correto. Por quê? Quando a gente passa mais tempo sem comer do que deveríamos, e isso é muito variável, não é para comer de 3 em 3 horas necessariamente, você vai conhecer o seu corpo e você vai entender em que momento isso faz falta para você. Semana passada, acho que na sexta-feira, eu não tomei café da manhã. Eu fui fazer uma coisa de manhã e outra, um monte de coisa, ou sábado, sei lá, não me lembro. Quando eu cheguei a casa, já estava perto do horário do almoço, eu almocei. Quando chegou à noite, eu fiz minha última refeição, 6 horas mais ou menos. 8h30 eu comi de novo. E aí, por que eu comi de novo? Porque a refeição da manhã faz muita falta para mim. Então, eventualmente, eu, entre aspas, erro nisso. Eu faço e sei por que aconteceu. Porque eu conheço meu corpo. E tá tudo bem, eventualmente, isso acontecer. Não que eu seja negligente com isso, mas eu não vou me culpar por isso. A culpa nunca vai ajudar a gente a resolver problema nenhum. O que a gente precisa ter é autorresponsabilidade. Analisar aquela situação e pensar assim, por que eu fiz isso? Por que eu tenho necessidade de me comportar desse jeito? Por que eu não, apesar de querer esse resultado, não estou conseguindo fazer isso? Por quê? Aí você vai achar uma resposta. Essa resposta pode te levar a um outro porquê. Autoconhecimento te traz autorresponsabilidade. Culpa nunca vai te levar para esse caminho. Nunca. A culpa vai te remeter a várias emoções ruins. De quando você era criança, de quando a professora te chamava atenção, de quando isso, de quando aquilo. A história é muito longa, né? Mas aqui eu só quero que você pense o seguinte: quando eu me sinto culpada, tem alguma coisa errada. A gente recompensa o nosso erro pela culpa. Ah, eu errei, mas pelo menos eu tenho consciência do meu erro. Estou me sentindo culpada. Não. Não é esse o caminho. Tira a culpa. Na aula inaugural do Mood, primeira coisa que eu falo: a culpa não entra no Mood. Não entra. Tá? Então, que bom, Dorinha. Veio correndo para participar, que ótimo. Então a culpa não participa desse processo de emagrecimento. Porque senão você sempre vai e volta várias vezes. E aí, o que é muito importante? A gente não permitir que a fome física, uma necessidade real do nosso corpo, se junte à vontade de comer. O prazer de comer. A vontade de comer tem duas questões. Uma é o prazer e o outro é o condicionamento. O que é o condicionamento? Cara, toda vez que eu tô nervosa, eu mastigo. Toda vez que eu tô triste, eu pego um pote de sorvete e como. Toda vez que eu tô estressadíssima, tive um dia muito difícil, eu chego a casa e falo, ai, hoje eu mereço. Ai, deixa eu pegar a primeira coisa que apareceu na minha frente. Então, a vontade de comer tem dois aspectos. O condicionamento, você já está condicionada a comer por causa de algumas emoções, e o próprio prazer mesmo. Prazer, gosto de comer aquilo dali, tá? E do outro lado tem a fome física, a necessidade do corpo. Então, quando a gente priva o corpo do alimento, de uma necessidade real dele por comida, por carboidrato, muitas vezes, o seu corpo vai te pedir. E vai te pedir carboidrato, porque a fonte imediata de energia para o nosso cérebro é o açúcar.
açúcar, açúcar do doce, açúcar do pão, do doce, ou do carboidrato, do macarrão, do arroz, do pão, da tapioca, enfim. Então, quando você priva o seu corpo de comida, você vai ter necessidade de comer carboidrato. Por exemplo, você almoçou, não comeu nada à tarde, ficou agitado, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Ai, nunca lembro de levar nada pra comer, não dá tempo. E você chega a casa à noite morrendo de fome. Você não vai sentir vontade de comer um bife com salada. Nem espaguete abobrinha com carne moída. Provavelmente você vai sentir vontade de comer arroz, comer pão, comer alguma fonte de carboidrato, porque nós somos corpo, alma e espírito. O corpo conversa com a mente conversa com o corpo. Você fica voltada para uma necessidade que você pensa que você está com vontade de comer pão, mas na verdade é o seu corpo te pedindo, porque você não se alimentou bem o dia todo. Então junta a fome com a vontade de comer. Então a segunda coisa é não se prive de comida, principalmente ao longo do dia. Eu já falei isso aqui várias vezes. A comida, o alimento é qual é o combustível. Eu pensando no combustível do carro, que tem a ver essa roda, não sei, acho que é o pneu rodando. A comida é o combustível do nosso corpo. A energia que a gente tem, a que eu tenho para estar aqui falando com você, até para quando a gente tá dormindo, a gente precisa de energia, porque nosso pulmão tá funcionando, nosso coração tá batendo, nosso trato gastrointestinal tá funcionando. Então o tempo todo nós precisamos de energia, e essa energia vem da comida. Então ter medo da comida é até um pecado. Isso te afasta da vida. Tem pessoas que falam assim, meu problema é que eu gosto muito de comer. Isso não é nenhum problema. Isso é ótimo, maravilhoso. Nós somos feitos para comer, para manter a nossa vida. É diferente de você não ter controle sobre a comida. São linhas muito tênues. Se a gente parar para pensar sobre vários aspectos da nossa vida, muitas coisas têm uma linha muito tênue. De amar e de amar em excesso, sufocar, ser dependente, de comer e comer em excesso, não ter controle sobre o que você come, de ser alegre e ser sem noção, brincar com tudo e não levar as coisas com seriedade. Então são coisas muito próximas, que caminham muito próximas. Então tá tudo ok ter prazer na comida, tá tudo ok ter vontade de comer. Tá tudo certo com isso. Você não precisa rejeitar a comida para entrar no processo de emagrecimento. Então a primeira coisa sobre refeições livres. Não é lixo, tá, gente? Não é dia do lixo. É refeições livres. E eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre o que é refeição livre, qual a quantidade de refeição livre, tá? Então, entender que as refeições livres fazem parte do processo de emagrecimento. Ter prazer nas suas refeições cotidianas. Não passar fome. O ideal é a gente comer entre saciada e uma fominha. E normalmente o que a gente faz? Não tô com muita fome agora não. Você vai esperando. Quando você tá faminta, aí você come. Quando você tá faminta e vai comer, seu nível de glicemia tá lá embaixo. Aí você come demais. Come rápido. Sem seletividade. Sem escolher. Você come tudo que tá na sua frente. Você aceita tudo. Você tá numa festa, aceita tudo que o garçom te serve. Às vezes a pessoa vai numa festa e acha que ela vai passar a semana toda comendo pouco para poder comer na festa. E a gente tem que fazer exatamente o contrário. A gente tem que ter prazer nas refeições naquela semana, ter mais atenção ainda com prazer nas refeições que a gente tem naquela semana. Tem que ir para a festa bem alimentada. Vai bater um pratão de comida, óbvio, né? Depende do horário da festa, uma série de coisas. Mas não ir para a festa com fome. Para que você seja seletiva. Isso sim, isso não. Isso sim, isso eu adoro.
Isso daqui, não, também não. Ah, mais um, não, só um é suficiente. 2, ok. Mais, 3, não precisa, tá ótimo. Você sai da festa assim, gente, que coisa maravilhosa. Eu comi tudo que eu quis, eu não exagerei, eu tô num processo de emagrecimento, tá tudo ok. Então, essa paz dentro do processo de emagrecimento é muito importante. Essa faca na cabeça que fica quando a pessoa tá tentando emagrecer, assim, ó, será que eu vou conseguir? Será que vai dar tudo certo no final de semana? Será que eu vou sair e não vou exagerar? Será que fiquei nervosa? Minha mãe ficou doente, será que eu vou enfiar o pé na jaca? Viajei, feriado prolongado, será que eu vou desandar? Sabe esse será que eu vou conseguir dessa vez? Eu acho que não. Não funciona. Não funciona. O processo de emagrecimento precisa acontecer em paz. Por quê? Porque se você entrar nesse processo, nessa pressão, a sua mente te afasta disso. Quando começa a ficar tudo muito difícil, nós mulheres nessa faixa etária sabemos que isso acontece toda hora, por causa de todas as demandas que a gente tem, você vai largar tudo. O que a sua mente vai pensar? Pera um pouquinho, não consigo dar conta disso tudo ao mesmo tempo, não. Depois eu vejo isso daqui. Ai, deixa eu comer, me larga. Amor de Deus. Depois eu começo esse negócio todo de novo. Aí você sai do caminho. Depois você volta pro caminho. Então toda vez que alguém, e vou falar português bem claro, alguém pode ser até alguém profissional de saúde. Um nutricionista ou mesmo um médico que às vezes dá uma direcionada numa dieta, enfim. Toda vez que alguém te propuser um processo de emagrecimento com restrição, foge disso. Hoje eu tava no salão, tá lá a moça lavando meu cabelo, aí eu ouvi uma falando assim, você tá fazendo a dieta? O que significa está fazendo? Tá fazendo. Naquele período. Qual período? Não sabemos. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 3 meses. Não façam dieta. Não façam nada para emagrecer que tenha começo, meio e fim. Entrem num processo de mudança e esse processo vai ser gradativo e ele vai dar resultado. Só que você não vai fazer tudo ao mesmo tempo. Então a terceira coisa para que você mantenha essas refeições livres dentro do seu processo de emagrecimento e dê tudo certo, é você fazer atividade física. Isso daí não tem para onde correr, tá? Agora, atividade física é se matar na atividade física, fazer atividade física 7 vezes por semana, não precisa ser 7, pode ser 6, tô brincando. O ideal é a gente fazer de segunda a sexta, no mesmo horário, tá? É o ideal. Para quê? Para que a sua mente fique condicionada. Condicionada. Tipo, tem dia que você tá cansado, você tá exausto, o dia foi cansativo, mas você não precisa pensar assim, vou tomar banho? Não vou tomar banho? Não sei, nesse dia muito frio, né, gente? Aquele tempo congelante, a gente até pensa, aqui é o contrário, que nenhuma dermatologista ouça, não tomo banho fervendo, o banho é até para me aquecer. Mas de uma maneira geral, a gente não precisa pensar nisso, independente de como foi seu dia, do que aconteceu no seu dia, lá no seu subconsciente, de forma totalmente automática, já tem uma informação. Banho antes de dormir, acabou. Então, se você se condicionar a fazer atividade física todos os dias no mesmo horário, vai ficar muito mais fácil para você. Porque não importa se é um dia cheio, um dia vazio, um dia que você faz A ou que faz B, se você tá triste, se você tá alegre, não importa. Você já tá condicionado, você simplesmente vai. Se for de manhã, melhor ainda. Pulou da cama, fez suas orações, conversou com Deus, roupinha, foi. Então, o ideal é de segunda a sexta, para que você fique condicionada. E, obviamente, se você fizer mais vezes, seu resultado vai ser melhor e mais rápido. Por quê? Tem pessoas que fazem atividade física 2 vezes por semana, vamos pensar.
2 vezes por semana, vezes 4 semanas no mês, dá 8 dias fazendo atividade física e 22 não fazendo, dentro de um mês, né? Se for 3 vezes por semana, 12 dias fazendo, 18 dias não fazendo. Então, se a gente fizer 5 vezes por semana, né? São 20 dias fazendo, 10 dias não fazendo. E o resultado da atividade física, a gente precisa pensar muito nisso, não é só emagrecimento, fortalecimento ósseo, articulação, melhora da sua saúde, do seu condicionamento cardiovascular, melhora do funcionamento dos seus hormônios, melhora do seu sistema imunológico, mais oxigenação no seu cérebro, diminui chance de Alzheimer. Seu sistema imunológico mais fortalecido diminui a chance de câncer. Então, a atividade física tem muitos benefícios. Diminui o estresse, diminui a sensação de que muitas mulheres têm, que elas passam o dia inteiro fazendo coisas para os outros. Então, aquele momento é dela. Eu faço atividade física, eu faço uma coisa para mim, por mim. Eu pago atividade física. Tem mulheres que falam, eu tô com dificuldade para pagar, mas eu pago pro meu filho, não pago para mim. Aí são algumas questões que precisam ser resolvidas. Quando ela começa a fazer para ela, qual a sensação que ela tem? Uma coisa simples, que para muitas mulheres é simples, para outras é muito significativo. Eu tô tirando esse dinheiro para pagar para mim. Eu tô pagando um personal para mim. É só uma observação, não precisa, tá? Personal. Quem quer, paga. Quem não quer, faz sem personal mesmo. Tô dizendo que só dá pra fazer atividade física assim, não, tá? Não arrumem desculpa. Não dá pra estar na academia, bota um tênis e vai caminhar na rua. Não dá pra fazer na piscina, porque tá frio, vai fazer na academia, do prédio. Enfim, dá seu jeito, tá? Então, primeira coisa, ter prazer na rotina. Segunda coisa, comer no momento da fome adequada, né? Dentro do grau de fome adequado. E terceira coisa, fazer atividade física. Alguém tem alguma pergunta para eu prosseguir aqui? Elis Regina, Estel, Brito, não sei. Paula, Jane, Fátima, Márcia. Deixa eu ver aqui, quem mais? Alba não tá aqui hoje, gente? Alba tá em todas. Maria, Ana. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Oi. Sabe o que é isso que tá aqui, que caiu? Vocês viram aí? É atrás da minha geladeira. Porque aqui eu tô no meu escritório e na frente tem a janela e tem a cozinha. E a geladeira tá aqui bem na minha frente. E a telefone fez assim e caiu atrás da geladeira. Enfim, então, agora eu quero falar pra vocês o que são refeições livres. Que eu já disse, pizza, hambúrguer, batata frita, doce, o que vocês quiserem. Exato. Cláudia falando, faço atividade física na sala de casa mesmo. A mandioca também não pode à noite. Não é que não pode, não deve. Tá? A refeição da noite precisa ser mais leve possível, porque à noite o nosso corpo está se preparando para o sono. Ele não precisa mais de tanta fonte de energia. A necessidade de energia do corpo à noite é muito pequena. Então, se a gente come coisas com um grau de oferta de energia muito grande, essa energia é armazenada no nosso corpo na forma de gordura e não usada para gerar a energia que a gente precisa durante o dia, tá? Então, qual é o ideal das refeições livres? 2 por semana. Tem semanas, sopa de legumes, ótimo, só não botar batata, inhame, mas todos os outros pode colocar. Tem semanas que às vezes a pessoa tem uma festa na quinta-feira, tem um casamento no sábado, acaba eventualmente fazendo mais refeições livres. Às vezes a pessoa viaja no feriado, quinta, sexta, sábado, domingo. Às vezes vai ser mais difícil de fazer só 2 refeições livres,
Mas na outra semana que ela tá em casa, ela pode fazer uma refeição livre só. Então, quando você institui isso como rotina, de fazer 2 refeições livres por semana, às vezes, por exemplo, você vai no aniversário na sexta, come o que tiver no aniversário, fez refeição livre. No sábado, você sai para jantar com o seu marido. Aí você come um risoto, depois come uma sobremesa. Aí no domingo vocês costumam pedir pizza. Aí você fala, não, esse domingo não, né? Vamos deixar pra semana que vem, porque a gente já comeu sexta, comeu sábado. Ou no sábado você vai sair, vai olhar lá o cardápio, você adora risoto, mas você já foi na festa na sexta-feira, você quer comer a pizza no domingo com a sua família. No sábado você fala, não, vou pedir um peixe, uma salada, uma coisa mais leve, não vou comer o doce, porque ontem no aniversário eu já comi tal coisa, amanhã eu quero comer a pizza. Então isso traz para sua mente qual informação? Emagrecer é mais fácil do que eu pensava. Eu não tenho que passar tanta privação assim. Eu posso emagrecer comendo todas essas coisas. Então entrar nesse processo de emagrecimento é uma coisa legal. Não é sofrida. Às vezes se torna sofrida pelas expectativas que você coloca. Porque você quer emagrecer 5 quilos em uma semana. Não vai rolar. Só se você realmente passar fome. Aí você vai conseguir fazer isso numa semana e depois não mais. Você fica tipo, se pesando toda hora. Você pesa num dia, pesa no outro, fica, ai meu Deus, não emagrecer nada. Não dá. O peso da mulher oscila muito. Então, às vezes você cria uma expectativa que o seu corpo não vai atender e isso gera um estresse, uma tensão, uma sensação de que nada do que você está fazendo funciona. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Corpo, alma e espírito. O equilíbrio da nossa mente gera equilíbrio no nosso corpo. E então essas escolhas, esse sim e esse não, vai se tornando cada vez mais fácil. Na primeira semana também tem um processo assim, de desmame de refeição livre, vamos dizer assim. Vamos supor que você seja aquela pessoa que na hora do almoço sempre come um chocolate. À tarde vai sair com as amigas num café da tarde e come um doce, come um brownie com sorvete. Aí no final de semana come também. Eu atendo pacientes assim, que ela não sabe nem quantificar quantas refeições livres ela faz, porque ela come na hora que ela tá afim. Na hora que ela quer comer uma besteira, ela come e tá tudo certo. Então ela, na cabeça dela. Então ela faz, sei lá, 20 refeições livres por semana. Vamos botar 10. Essa pessoa não vai sair de 10 para 2, porque na cabeça dela é uma privação muito grande. Então a pessoa que está acostumada a fazer 10 refeições livres por semana vai passar de 10 para 6. Depois de 6 para 4. Depois de muito tempo, de 4 para 2. Porque no corpo dela, passar de 10 para 6 já vai dar diferença. Já vai ser positivo. Se eu fizer 6 refeições de semana, eu vou ganhar peso. Porque eu tô acostumado a fazer 2, 1, às vezes 3. Mas na pessoa que faz 10 e passa para 6, para ela vai ser bom. Então, não sejam radicais. Tira dieta da cabeça de vocês. Dieta é privação. Dieta é uma coisa que tem começo, meio e fim. Dieta é uma coisa que você está fazendo ou você não está fazendo. Esquece isso. Não é sobre isso. Esquece cortar tudo no início para perder mais peso e depois deixar para comer. Não vai funcionar. Escuta a pessoa que tem 25 anos de profissão, tá? Porque às vezes vocês são meio teimosinhos. E já não funcionou com vocês outras vezes. Vocês já sabem que não funciona. Mas às vezes você quer insistir. Não, dessa vez vai funcionar. Dessa vez eu tô com mais força de vontade. Não, não é sobre força de vontade. É porque a estratégia é errada mesmo. Não vai funcionar pra ninguém. Então, façam dessa forma. E a última coisa que eu quero falar pra vocês, que a princípio nem deveria ser algo pra falar aqui, eu falo para
para minhas alunas do método, para pessoas que eu posso ajudar a conduzir isso, mas eu vou falar porque assim, quem pescar e colocar em prática vai estar ganhando, tá? Eu sou hipnoterapeuta, analista comportamental, tenho formação em programação neurolinguística, então eu estudo bastante sobre neurociência, sobre como funciona a nossa mente, como a nossa mente reage aos estímulos que a gente traz, quais são os padrões de comportamento da nossa mente, qual é o funcionamento, qual é o fluxo que o fluxo em que a mente humana vive. Porque como eu falei mais lá no início, às vezes a pessoa vê uma aluna do meu método, por exemplo, emagreceu 20 quilos, 30, 60, ela fala, ela tem força de vontade. Eu queria ser disciplinada como ela. Mas, dentro da nossa mente, existe uma subdivisão, não física, né? A gente não abre a mente e vê a mente lá dentro. Mas os estudos ao longo dos anos, né, foram mostrando isso. Existe uma subdivisão entre mente consciente, subconsciente e inconsciente. A mente consciente é a lógica, é a racional, é a que tem informações palpáveis, tipo, quantos anos você tem? X. Fulano nasceu em 1910, se estivesse vivo hoje, tinha quando? Fazer conta, raciocínio, saber qual rua você tem que dobrar para chegar na sua casa, isso tudo faz parte da mente consciente. A mente subconsciente, ela tem padrões de comportamento, é onde moram os hábitos, ou seja, a gente faz sem pensar. É onde estão as nossas emoções ligadas à geração das nossas crenças. Se você, quando era criança, viveu ouvindo, não só ouvindo, mas experimentando emoções que te fizeram se sentir autoconfiante, segura, você vai tomar decisões coerentes com uma pessoa segura, independente de você ficar pensando, eu sou segura ou não sou segura. E a mesma coisa o contrário. Se você foi educada num ambiente onde você era constantemente culpada, fragilizada, comparada, julgada, criticada, você se sente frágil, indecisa, incapaz de levar as coisas adiante, conquistar uma coisa e manter isso. Isso é muito, 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 muito comum em mulheres que querem emagrecer. É o padrão mental delas que não deixa elas conquistar esse resultado. Não tem nada a ver com não ter força de vontade ou não ter vergonha na cara. Ela quer emagrecer, é óbvio que ela quer. Só que tem algo mais forte do que ela, o que significa ela. O ela é a parte consciente. O mais forte do que ela são as emoções que geraram essas crenças. E o inconsciente é a parte mais profunda da nossa mente que está ligado às nossas funções físicas. A gente sabe quantas doenças são geradas pelo emocional. A fibromialgia, por exemplo, é tratada com antidepressivo, porque é uma doença emocional que gera um problema físico e tantas outras. Então, por que eu tô falando tudo isso com vocês? Primeiro que eu adoro ensinar sobre isso, adoro falar disso. Mas por quê? A mente comanda o cérebro comanda o corpo. Então, a nossa mente subconsciente comanda o inconsciente e o inconsciente é ligado ao nosso corpo e dá o comando para tudo acontecer. Então, muitas questões físicas, inclusive o acúmulo de gordura no nosso corpo, muitas vezes vem da mente. Vou dar só um exemplo aqui para vocês
pessoas que passaram por determinadas situações na infância e não conseguem emagrecer porque a mente sente que ela precisa ser protegida por aquela gordura. Não vou entrar eu ia contar uma história aqui, mas não vou entrar nos detalhes, senão essa live vai se estender demais. Mas por que eu tô dando essa volta toda? Porque sobre o doce, sobre a forma de se alimentar, sobre o comportamento que você tem, o condicionamento que você gera na sua forma de se alimentar, eu quero dar uma instrução aqui para vocês, tá? Eu quero que vocês pesquem e comecem a praticar. A gente tem total, Deus já nos capacitou para isso. A forma como a nossa mente foi criada, estruturada, é para que nós, de forma consciente, conduzamos, tá certo isso? Possamos conduzir, vamos mudar a frase, possamos conduzir a nossa mente subconsciente, as nossas emoções, para que a gente crie um condicionamento para ter os resultados que a gente quer. Pode ser no emagrecimento, pode ser na saúde, pode ser na vida amorosa, financeira, o que for, tá? Então, o que eu faço? Há bastante tempo, desde quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, eu dou um comando para minha mente. Já nem dou mais porque minha mente já agarrou o comando. Eu, às vezes, faço isso agora quando eu vou fazer uma viagem, quando eu vou sair muito do meu padrão. Mas a minha mente já está condicionada. São autoafirmações, é uma direção que você dá para sua mente. Eu vou dar um exemplo aqui sobre uma coisa ruim. Por exemplo, seu filho sai e demora para chegar a casa. Você liga, ele não atende. Passa 15 minutos, você liga de novo, ele não atende. Aí você manda uma mensagem: filho, tá onde? Responde mamãe. Mamãe tá começando a ficar nervosa. Aí não fica azul. 20 minutos você liga pra alguém: fulano, falou com o meu filho hoje? Ele disse que ia vir aqui, mas não chegou, não deu notícia. Aí você fica branca, começa a ficar sem cor. Outra ligação, nada. Aí você já liga 3 vezes seguida, nada. Manda mensagem, não fica azul de novo. Você começa a ficar tensa. A sua mente voa. Vai pra Nárnia. Para todas as possibilidades. Assaltado, sequestrado. Tudo que der na cabeça. Totalmente fora da realidade. Depois seu filho liga e fala: tá na casa da minha namorada. Ele tava tirando um cochilo. Dormi, o celular não tava perto de mim. Desculpa, mas esqueci de te avisar. A garota tava ali. Então a realidade é uma, a sua mente outra, tá? Você formou um cenário dentro da sua cabeça totalmente diferente da realidade. Então, a nossa mente vai para onde a gente quer, não necessariamente para onde existe uma realidade. Ou seja, todos os dias, em todos os momentos do dia, a nossa mente é totalmente direcionada pelo que a gente quer. Quando eu acordo e abro meu olho, eu posso pensar: nossa, hoje vai ser um dia maravilhoso. Ou, nossa, hoje vai ser um dia difícil. Por que vai ser difícil? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E mesmo essas questões, vai ser um dia maravilhoso, porque eu vou conseguir resolver isso, porque isso daqui vai ser difícil, mas tudo bem, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Ou seja, a gente tem comando. A própria Bíblia diz que os nossos pensamentos devem ser cativos e não nós sermos reféns de pensar o que a mente quer. Então, o que eu quero que vocês façam? Qual a minha orientação para vocês?
que vocês deem comandos para a mente de vocês, para o comportamento alimentar que você quer ter. O peso que eu gosto de ter é 60 quilos. Então, há muito tempo atrás, eu comecei a dar esse comando para minha mente. Quando eu ia dormir, aquele último soninho, quando tá quase, eu falava isso. Quando eu acordava, aquela coisa meio acordando, falava isso. No meio da manhã, falava isso. Na hora do almoço, falava isso. Na tarde, falava isso. Eu como para pesar 60 quilos. Eu como para pesar 60 quilos. Para ter saúde, vitalidade, matar a minha fome e me dar prazer. Porque não adianta eu comer para pesar 60 quilos e ficar doente. Nem pesar 60 quilos e ficar faminta. Nem pesar 60 quilos e ficar sem energia. E nem pesar 60 quilos e não ter prazer. Porque o prazer que eu preciso ter na alimentação eu vou buscar em outro lugar. Então você vai falar: oi, Nilva. Então você vai falar: eu como para pesar X quilos, ter saúde, vitalidade, ficar saciado, matar minha fome, como você quiser, e ter prazer. Eu como para pesar. Você leva 3 segundos falando essa frase. Eu como para pesar 60 quilos, ter saúde, vitalidade, matar minha fome e ter prazer. Você vai falar isso quantas vezes forem necessárias. Há um tempo atrás, eu fui a uma festa e eles deram, eu não costumo fazer isso, inclusive isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes: vai para a festa, não leva nada para casa. Mas dessa vez não teve como, tá? Assim, 99% das vezes eu faço isso, mas dessa vez não teve. A moça deu um potinho, uma caixinha assim, cheia de doce. Agora que eu me lembrei, eu não sabia o que tinha ali. Eu peguei o negócio, era uma caixinha, não sabia o que era. Quando eu abri, tinham vários doces. E aqueles doces deliciosos. Eu peguei a caixinha de doce, abri a caixa e falei assim: agora eu vou sentar ali na sala e vou comer 3 docinhos. Quando eu abri a caixinha e falei isso, imediatamente a minha mente já tá tão condicionada que eu falei: eu como para pesar 60 quilos. Quando eu falei isso, foi assim, automático. Eu tirei um doce, fechei a caixa, guardei a caixa e saí com doce. Então, é automático, você não precisa brigar com sua mente. Ai, como ou não como? Ai, é só hoje. Ai, mas esse é tão gostoso, mas eu não vou ter oportunidade de comer de novo. Ai, mas amanhã eu faço atividade física. Ai, depois... Não tem, é automático. Por quê? A nossa mente e o nosso comportamento buscam coerência. Se você alinha sua mente com o que você quer, o seu comportamento vai buscar a coerência com isso. Então, se você fala todos os dias: eu como para pesar X quilos, os quilos que você quiser. Eu como para pesar X quilos, ter energia e vitalidade, matar minha fome e ter prazer. Até o meu paladar mudou depois que eu comecei a fazer essas afirmações, dar esse comando para minha mente. E isso não significa, gente, que se você precisa emagrecer 30 quilos... Se você, vamos supor que você está com 95 quilos, você quer pesar 65. Você vai falar: eu como para pesar 65 quilos. Você não vai pesar 65 quilos daqui a um mês, óbvio. Mas o seu comportamento vai te levando a isso. E outra coisa, você não vai sair desse caminho até você chegar nos 65. Porque a sua mente já está totalmente condicionada. Você vai ver a transformação que isso vai gerar na sua forma de comer, na sua forma de se relacionar com a comida. E a mesma coisa na atividade física, eu sempre falo: eu faço atividade física para pesar 60 quilos, perder gordura, reforçar a massa muscular, meus ossos, minhas articulações e ter saúde. Entrei na academia, eu tô assim pensando: tem que pagar a conta, hoje esquentou, que bom que diminuiu o frio. Minha mente já faz, eu tô atravessando a rua para entrar na academia, ela já vai:
Eu faço atividade física para perder gordura, reforçar minha massa muscular, meus ossos, minhas articulações e ter saúde. Então, a gente não deve deixar nossa mente solta. Deus nos deu condições para dar comandos para nossa mente. A Bíblia está recheada de versículos que falam sobre isso. Tudo que é bom, puro, agradável, faça parte da sua mente. Como o homem acredita, ele é. Assim como o homem acredita, ele é. Tem várias passagens ali. E não passagens também que falam sobre isso, mas que mostram uma situação onde aquela pessoa deu o comando para o que ela queria. Então a gente precisa fazer isso. A Bíblia fala também sobre poder de profecias. Fala em... Esqueci qual é a passagem que fala que é ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ali fala assim sobre profecias também. Então não posso comer pão de queijo. Pode. Olha só. Não, então pode. Você pode comer o que você quiser, mas se a sua mente entender que se você comer pão de queijo todo dia não vai te ajudar a chegar nos quilos que você quer, você vai perder a vontade de comer o pão de queijo. Se você estiver separando ali e ficar assim, quantos pães comer? 6? 5? Ai, tá tão pequenininho, 7. E você falar, eu como pra pesar não sei quantos quilos. Vai ser automático, você fala, não, 4. Você bota os 4, bota ali no forno e sai. Faz o que eu tô falando. A nossa mente, o nosso corpo, eles têm uma inteligência, uma conexão que a gente não conhece ainda. Os neurocientistas ainda conhecem muito pouco, mas existe um emaranhado entre eles que eu acredito que ainda daqui a alguns anos isso vai ser mais claro. Mas o nosso corpo obedece o comando da nossa mente. Então dá o comando que o seu corpo vai obedecer. Tá bom? 8h34, eu sempre quero fazer essa live em meia hora e nunca dá. Mas foi muito legal estar aqui com vocês. Não esqueçam, refeições livres fazem parte do processo de emagrecimento. Vocês precisam ter prazer nas refeições cotidianas, precisam comer no grau de fome certo, porque se vocês ficarem morrendo de fome, junta a fome com a vontade de comer, preciso fazer atividade física e dar o comando para a mente de vocês, tá bom? Quinta-feira é feriado, não vou fazer a live, porque vocês, ficam tudo pipa voada. Então, terça-feira que vem estaremos juntos aqui, tá bom? Que bom, Cláudia. Que bom que você gostou. Você tá sempre aqui, né? Beijo pra vocês. Terça-feira que vem nos encontramos de novo, tá bom? Beijos. Que bom, Dorinha, que tá te ajudando muito.